Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E nesse vídeo vou trazer para vocês aqui uma teoria muito interessante que tem como base o filme Extermínio 3, tá? Muito bom por sinal. Mas calma que eu não vou dar spoiler desse filme para você que não viu, fique tranquilo. Apenas vou fazer uma analogia com a temática do filme, que é um apocalipse zumbi, com um possível apocalipse zumbi causado pelo vírus da raiva, que muita gente está acreditando que possa acontecer. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, vai compartilhando esse vídeo aí com todos os seus amigos que gostam dessa temática. Ajuda aqui o narrador a bater os 5 mil inscritos. E se gosta do conteúdo, vira membro aí. Agora, sem enrolação, sem jabás, vamos para o vídeo. Eles disseram que era apenas ficção, que o mundo jamais veria algo parecido fora das telas de cinema. Mas e se o apocalipse zumbi não for apenas um pesadelo cinematográfico? E se ele já estiver entre nós, na forma de um vírus silencioso, cruel e real? Bom, nesse vídeo eu vou mergulhar no universo do filme Extermínio 3 e revelar como ele pode ser assustadoramente próximo da nossa realidade. Prepare-se para conhecer o elo obscuro entre a ficção e a ciência. Esse é o mundo onde o vírus da raiva encontra a fúria descontrolada e o resultado é o fim da civilização como conhecemos. Bom, a franquia Extermínio, 28 Days Later, como é conhecido lá fora, e também o aguardado Extermínio 3, ou 28 Months Later, acho que é assim que se pronuncia, tá? Chocou o mundo com uma nova visão dos zumbis. Esqueça os mortos-vivos lesados, lentos dos anos 80. Aqui nessa versão, os infectados são velozes, violentos, animalescos e muito bem vivos, tá? O terceiro filme da saga, que expande o universo de 28 semanas após o segundo filme, mostra um mundo fragmentado, onde a infecção ainda vive, nas sombras, nos porões, nos recessos e na biologia humana, tá? Bom, o contexto do filme, para você que não conhece a franquia, é o chamado vírus da fúria, que é uma analogia ao vírus da raiva, tá? Que é transmitido por sangue e saliva. Vai infectando o hospedeiro, em menos de 30 segundos e causa uma agressividade extrema, uma ausência total de empatia e um impulso assassino incontrolável. Os infectados, não são mortos-vivos, eles são humanos vivos, mas dominados por um estado de loucura biológica completo, tá? Mas o que assusta nisso não é só a violência, é o fato de que esse vírus, apesar de ser fictício no filme, tem paralelos que são reais, tá? Esse é o problema. Agora falando da questão do vírus da raiva na vida real, tá bom? Entre todos os vírus conhecidos pela humanidade, pessoal, poucos são tão antigos e tão cruéis, e tão eficientes quanto o vírus da raiva. Mas o que é isso, narrador? Bom, a raiva, pessoal, ela é uma doença viral aguda, quase sempre fatal, causada por um vírus de gênero Lyssavirus. Lyssavirus, perdão, esse é o nome correto dele. Ele ataca diretamente o sistema nervoso central, e uma vez que os sintomas aparecem, a morte é praticamente certa, tá? E a questão da transmissão, ela é pela saliva também, muito semelhante ao que é mostrado no filme, geralmente através de mordidas. Pois é, exatamente como no universo do filme Extermínio. Esse vírus, pessoal, ele invade os nervos periféricos e sobe até o cérebro. Quando chega lá, é tarde demais, é game over para você. Então, assim, os sintomas incluem agitação extrema, hiperatividade, alucinações, espasmos musculares, hidrofobia, que é o medo paralisante da água, e um comportamento animalesco. Sim, uma pessoa infectada com o vírus da raiva avançada pode morder, presta bem atenção nisso, gritar, agredir como se fosse um animal selvagem. Não um zumbi, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. É muito semelhante, tá? Inclusive eu vi um corte do biólogo Henrique falando que um apocalipse zumbi se assemelha muito ao que o vírus da raiva faz. E faz muito sentido, por isso que me veio a ideia de fazer esse vídeo. E essa questão do comportamento zumbi, a zumbificação biológica. Bom, pessoal, o vírus da raiva ele é capaz de alterar profundamente o comportamento do hospedeiro. Ele elimina o medo, a lógica e a razão. Resta apenas a violência desacerbada.
Em laboratório, já se observa roedores infectados perderem completamente o instinto de sobrevivência. Eles correm em direção ao perigo, eles mordem e vão transmitindo o vírus, como se fossem programados para contaminar. Isso é muito assustador. Mas e se esse vírus sofresse uma mutação? Pois é. E se ele parasse, né? E se ele passasse, no caso, a se transmitir pelo ar, ou com um tempo de incubação menor? Pois é. E se a nova versão não matasse o hospedeiro em dias, mas o mantivesse funcional, agressivo e altamente contagioso por semanas? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Estudos reais, pessoal, são assustadores. Cientistas já modificaram o vírus, como o da gripe, para estudar transmissibilidade e mutação. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2012, um estudo com o vírus H5N1, que é a gripe aviária, mostrou que poucas alterações genéticas poderiam torná-lo letal e transmissível entre os seres humanos. O vírus da raiva, apesar de ser transmitido pela mordida dos animais, é altamente mutável, tá? E pode ser manipulado em laboratório. Ou seja, lascou pra gente, né? E o que significa? Que um cenário como o filme do Extermínio não está tão longe assim da realidade. Ou seja, o bicho pode pegar mais ainda, tá? Mas enfim, existe um outro lado, né? O lado da ficção. Mas os dois compartilham uma situação terrível, né? Que é a capacidade de transformar humanos em monstros. Exatamente. O que assusta nesse cenário, pessoal, é que o vírus da fúria, né, no caso que é o que é abordado no filme, embora fictício, é basicamente uma versão turbinada do vírus da raiva. Ele se programa mais rápido, transforma o comportamento do humano em segundos e mantém o corpo funcional para atacar as vítimas. Essa é a diferencial, né? E a diferença da incubação, o que é mostrado na linha do filme é o seguinte: a raiva, o período de incubação é de 10 dias a meses, no vírus da raiva que nós temos aqui. No vírus da fúria, que é o que é mostrado no filme, a incubação é em menos de 30 segundos. Negócio surreal, tá? Esse fator é determinante para o colapso imediato da sociedade no filme Extermínio. Não há tempo para evacuação, não há tempo para diagnóstico, não há tempo para isolamento. A infecção ela avança como um incêndio completamente fora de controle. E o mais assustador é a zumbificação sem a morte do hospedeiro. Quanto ao ponto crítico, né, esse ponto mais específico, os zumbis do filme Extermínio não são mortos. Eles estão vivos, mas completamente tomados por impulsos assassinos. Isso os torna ainda mais perigosos que os mortos-vivos tradicionais de outras obras, por exemplo, né? Eles correm, planejam ataques, sentem dor e têm muita energia. E tem um comportamento predatório ali programado. Em ambos os vírus anulam o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que regula a empatia e a tomada de decisões. O resultado disso, um comportamento impulsivo, irracional e altamente perigoso. É como se o cérebro humano fosse reprogramado de uma hora para outra. Não mais Homo sapiens, agora apenas predadores infecciosos, uma mente movida por uma única missão, que é contaminar o próximo. Isso realmente é assustador. Bom, e tem também a teoria do vírus da fúria como a raiva ser modificado, tá? Alguns teóricos e virologistas sugerem que o vírus como o da fúria seria possível sim, tá? Eles já falaram isso. A partir de uma mutação sintética do vírus da raiva. Bastariam apenas 3 mudanças para vocês entenderem, que é a incubação acelerada, o contágio por saliva mais o aerosol e a suspensão do sistema imunológico inicial. Seria esses 3 tópicos aí para transformar a raiva nesse vírus do filme, né? A combinação certa de engenharia genética e negligência humana poderia dar origem a um surto incontrolável em questão de horas. Isso aí são palavras de um virologista, tá? Bom, pessoal, se um vírus assim escapasse hoje, mesmo com a ciência que nós temos agora, a reação seria muito tardia, né? Cidades densas, falta de infraestrutura médica, pânico em massa, tudo isso seria terreno fértil para o caos. Lembra o que aconteceu na pandemia, né? Foi um caos absurdo. O vírus da fúria talvez seja um vírus fictício, que é o vírus que é mostrado no filme. Mas o seu primo, ele existe, que é a raiva. E é mais antigo que a civilização. E se alguém ou algo decidir brincar de Deus, a próxima pandemia pode não dar tempo de sermos heróis, tá? Que é o que o pessoal acha que pode acontecer num possível apocalipse zumbi, né?
Bom, pessoal, vamos imaginar um cenário fictício, tá? É uma manhã comum, sexta-feira, 8h27 da manhã, mas algo invisível está se espalhando pelos pulmões do mundo. O local de origem, sei lá, na África, subsaariana, né? Em um pequeno laboratório clandestino, uma equipe testa uma versão modificada do vírus da raiva, mais rápido, mais contagioso, sem sintomas iniciais. Mas o que era para ser um experimento acaba fugindo de controle. Um técnico é mordido por um primato infectado, ele não fala nada, ele voa para casa. E a fase número 1, que é o vetor global. O técnico pousa em Frankfurt, depois em Londres, em cada aeroporto ele vai tossindo, em cada banheiro ele vai espirrando, em cada corrimão que ele toca vai deixando vestígios, mas ele não parece doente, parece bem. A fase 2, o vírus começa a atacar, mais ou menos depois de 24 a 36 horas, mais ou menos, ou 48 horas, né, dependendo da situação. 2 dias depois, o paciente zero entra em delírio, vai se agitando em casa, bate com a cabeça na parede, ataca a esposa, morde a filha, desce correndo o prédio gritando, os vizinhos vão escutando e também são mordidos. E a fase 3, a infecção urbana. Em 12 horas, 600 casos registrados. Em 24 horas, hospitais lotados. Em 48 horas, as redes sociais estão inundadas de vídeos curtos. Pessoas tendo crises, olhos injetados, mordendo estranhos na rua. Os jornais falam, surto de raiva urbana, é verdade, é tarde demais. Aí vem o colapso. Governos tentam controlar com quarentenas, policiais são os primeiros a tombar, sem treinamento para lidar com os infectados. Cidades, né? O exército entra em força total, mas os infectados não são lentos. Eles correm, escalam, caçam. E a fase 5, que é a expansão pelo mundo. As grandes cidades caem em uma única, né? Nova York, Paris, Tóquio. Em poucos dias o vírus chega às zonas rurais. Refúgios começam a surgir, ilhas, montanhas, desertos. Mas os infectados não param. Eles não dormem, eles apenas caçam. Bom, você está assistindo ao primeiro dia do fim do mundo. Não há heróis, não há cientistas com a cura milagrosa, só há sobreviventes. E os outros, eles não morreram, eles só mudaram. Bom, isso que eu falei aqui foi uma simulação, tá? Mas cientificamente plausível, porque a raiva já existe. A engenharia genética já é uma realidade. E o descanso humano, o descaso no caso, é apenas maior do que qualquer vírus. Ele simplesmente acaba com qualquer chance que nós teríamos de sobreviver e de, enfim, tentar ter uma chance de poder resolver essa situação. Mas enfim, como eu falei para vocês, né, a ameaça ela está bem aí, está diante de nossos olhos, né? O que começou como um filme de terror pode estar mais perto da realidade do que você imagina. O vírus da raiva, um inimigo antigo da humanidade, pode, através de mutações naturais ou acidentes da ciência, transformar o mundo em um cenário de pesadelos vivos. Bom, não é história para assustar sem motivo. É um alerta para todos nós refletirmos sobre o que já sabemos e o que podemos fazer para evitar o pior. A ciência está avançando, a natureza está se adaptando e o medo. Esse pode ser o gatilho que nos destruirá mais rápido do que qualquer vírus. E eu deixo a pergunta final para vocês. Você está preparado para enfrentar o inimigo invisível? O que pode estar entre nós? Ou dentro de nós? Enfim, se cuide, se informe e nunca subestime o poder da ciência e nem o da ignorância. Com essas palavras que eu vou deixando vocês por aqui, é como sempre um grande prazer conversar com vocês. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.